O papel do advogado tributarista, na verdade, como a doutora Andressa bem colocou, é de fiscalizar, auxiliar, orientar os contribuintes em geral, que acabam sendo todos nós. Cada um de nós vai ter o seu momento de se caracterizar como contribuinte, ou de uma mercadoria, de um produto, de um serviço. Então, a gente, no nosso dia a dia, está rodeado pelo direito tributário. Tem uma frase que ficou célebre com Benjamin Franklin, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, e que ele dizia: nada é tão certo quanto a morte e os impostos. Então, todos nós pagamos tributos, direta ou indiretamente. Vivo ou morto? Vivo ou morto. Vivo ou morto. Morto, inclusive, às vezes sai muito mais caro. Então, eu costumo dizer, até para meus alunos, nas palestras que eu frequento, que eu participo, que todos nós somos contribuintes, e que nós, às vezes, nem sabemos qual é a função daquele tributo, por que a gente está pagando. Um exemplo, quando a pessoa vai na rua lá e vai dar aquela entrevista, que recebe o jornal na nossa rua, tem um buraco lá, está alagando a rua, etc. E fala: olha, eu pago meus impostos, etc., tenho tudo em dia, e aí a prefeitura vem aqui, o Estado vem aqui e não cobre, não tampa o buraco. Às vezes eu falo: olha, você não paga só imposto. Quando você fala, e eu oriento um pouco mais tecnicamente, fale assim: eu pago meus tributos em dia. Porque tributos são vários, imposto é só uma das espécies ali, só um dos gêneros da espécie tributária. Então você tem aí impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, empréstimo compulsório, uma gama de tributos que muitas vezes não são sequer vinculados. Então, por exemplo, o imposto estadual, o IPVA. O que seria o tributo vinculado e não vinculado? É interessante. Até a questão técnica da vinculação do tributo é quando ele está com a receita dele vinculado já na despesa. Então, por exemplo, o ICMS, que é um tributo, é o maior tributo do Estado, né, que é um tributo estadual e é arrecadado ali sobre a circulação de mercadorias. Então, você vai pagar o ICMS quando você vai no supermercado e vai fazer uma compra. E ali está o ICMS embutido, você está pagando como consumidor final. E aquele valor que é arrecadado pelo Estado, ele pode gastar para pagar folha, para investir em saúde, para investir, por exemplo, na cobertura do buraco da sua rua, não necessariamente o IPVA. O IPVA que as pessoas ligam, né? O imposto sobre os veículos automotores. Então, se eu estou transitando com o meu veículo na rua, nada mais justo do que o valor do IPVA ser destinado para a melhoria daquele espaço. Não é assim. Mas ele não é vinculado, né? Ele não é vinculado. Então, ele pode servir para pagar folha, pode servir para fazer investimento, pode servir para uma série de coisas que não necessariamente são direcionadas para aquilo. E o advogado... Então, aquela queixa da pessoa que tem carro, vê o buraco e fala: eu estou pagando meus tributos e não está sendo direcionado. Na verdade, o tributo, né, o imposto, ele tem um fator social muito grande. Sim. Ele é um direito fundamental do Estado de cobrar, de certa forma, as pessoas que estão usufruindo do bem público. Mas, doutora, isso, filosoficamente falando... É lindo. É lindo. Já vista que se o Estado prestasse o serviço com eficiência... A única eficiência que a gente se depara no Estado é da cobrança. A cobrança é extremamente efetiva. Haja visto que até a questão da prescrição dos débitos tributários é de difícil acontecimento, né? Sim. Haja visto que os prazos são prolongados e qualquer movimentação no processo cessa-se a questão de prescrição. Prestação de serviço. Aí, ou seja, o Estado ele é muito eficiente na cobrança. Aí a pergunta ele é eficiente na prestação de serviço e no zelo dos valores? É a contraprestação dos serviços. Você tem, hoje em dia, países muito avançados nesse aspecto. Então você tem, por exemplo, a Noruega, que é um dos países que mais cobra imposto de renda numa alíquota mais alta, mas você tem uma efetividade imensa na contraprestação do serviço. A saúde pública funciona, o transporte público funciona. E nem sempre a gente vê isso em outros países que também têm uma taxa alta, como o Brasil tem, e acaba não prestando essa assistência para a população. Então, por exemplo, você está pagando o seu tributo para custear a saúde pública, o ensino público, etc., mas você também vai ter que custear um plano de saúde particular, ou você vai investir numa escola particular para o seu filho, e aí isso acaba onerando demasiadamente o contribuinte, porque ele não vê essa contraprestação. O papel do advogado tributarista, respondendo a sua primeira pergunta, não é, eu vou fazer com que o meu cliente não pague tributo. Não, eu vou zelar pela justiça fiscal, é o termo que se usa. Porque a gente entende também, a doutora Andressa falou da questão empírica da coisa,
do objeto da discussão, realmente um Estado sem tributo, sem regulação, é desorganizado. Você pode fazer com que seja uma coisa desregulada. Então essa tributação ela vem desde a época lá dos romanos, onde eles recolhiam as moedas e instituíam os primeiros impostos ali da sua população, para que pudesse, de fato, ter o império custeado e funcionando. E aí eu faço um recorte interessante, que Júlio César ficou também famoso com essa história, que ele passava para os seus subordinados e dizia, olha, eram os coletores de tributos, né? Cobrem mais, cobrem um pouquinho mais, tantas moedas. E ele ia fazendo o teste, ia aumentando e a arrecadação ia aumentando. Ele aumentava mais um pouco e a arrecadação aumentava mais um pouco. Chegou um momento que ele aumentou demais e a arrecadação caiu. E todo mundo estava feliz na rua. E aí o coletor de impostos virou para ele e falou assim, imperador, agora as pessoas estão sonegando. Ou seja, você não pode colocar a carga tributária de uma forma que seja inviável para o contribuinte pagar como um método de tentar aumentar a sua arrecadação. Tem que haver uma arrecadação eficiente, né? Então, por isso que hoje em dia a sonegação é um caminho aí que é altamente cobrado pelo Estado, altamente punido pelo Estado, para que seja evitado, e a gente fica ali no meio termo para tentar achar qual seria o tributo ideal, né? Qual seria a justiça fiscal, o que seria a justiça fiscal. E isso que é o apaixonante para os tributaristas aí dessa seara. E essa questão do advogado tributarista, que o doutor Américo tocou, não por conta da sonegação, mas a legislação nossa é tão complexa que muitos contribuintes pagam de forma equivocada. É justamente aí que eu acho que entra o papel do advogado, do tributário, informar que para aquela determinada empresa, aquele tributo que ele está pagando, na verdade, é indevido, ou então não precisaria pagar, ou então aquela alíquota está muito acima. Acho que essa questão também é muito importante, né, de falar um pouco.